Bom dia a todas e todos presentes. Dizer da nossa imensa alegria e prazer em estar aqui, né? O quanto aprendemos ouvindo uns aos outros. E falar um pouco do projeto Verde Vida, que fica localizado no município do Crato, Ceará, no meio rural, na verdade, a 13 quilômetros da cidade de Crato. É um projeto que teve sua história muito marcada por uma iniciativa de Marcos Xenofonte, um artista plástico, que viveu toda a sua infância onde hoje fica localizada a sede do projeto, no sítio Catingueira, em Ponta da Serra. Ele teve uma vivência significativa em Recife, com um projeto intitulado A Turma do Flau, que trabalhava com crianças em situação de rua. E a partir dessa vivência, retornando de férias para seu local de origem, né, lá na Ponta da Serra, no sítio Catingueira, ele se sensibilizou com a realidade das crianças. Muitas vezes a gente imagina que os maiores problemas e desafios estão nos grandes centros urbanos. De fato, né, pela proporcionalidade, pela população, pelos níveis de vulnerabilidade, mas lá no meio rural, lá no sítio Catingueira, no distrito de Ponta da Serra, centenas de crianças viviam uma situação muito precária. Primeiro, a questão do trabalho infantil. As famílias, né, em situação de extrema pobreza, dependentes da agricultura, né, a principal fonte de renda, ainda hoje, da maioria das famílias, principalmente lá, é a agricultura. E as crianças eram praticamente obrigadas, mas faz parte da cultura local, né? Elas eram incentivadas e orientadas pelos pais a contribuírem com a renda familiar, trabalhando na roça. Isso trazia uma série de danos, né? Inclusive a relação com a escola. A maioria das crianças iam para a escola, mas não continuavam seus estudos, não frequentavam com regularidade esse espaço escolar. Isso foi gerando uma série de problemas que sensibilizou o Marcos, né? Fundou o Projeto Verde Vida em 1994, nós somos legalmente instituídos em 98, e a partir dessa situação ele iniciou um trabalho muito pequeno, com 20 crianças que viviam lá, né, nessa comunidade, no sítio Catingueira, e iniciou um trabalho pontual, com iniciativa própria, com recursos próprios, mobilizando alguns amigos que acreditavam, né, no desejo dele de mudar aquela situação. E com essas 20 crianças iniciou um trabalho basicamente com arte, com artesanato, resgatando inclusive materiais locais, né? A nossa cabaça é utilizada como artesanato, as pedras, enfim, utilizando o que tinha em mãos para mobilizar essas crianças e proporcionar uma outra vivência que não fosse só essa situação de trabalhar na roça, de não poder estudar, de não ter tempo para brincar, de não enxergar outras possibilidades. Então, a partir dessa iniciativa, nasceu o Projeto Verde Vida, com essas 20 crianças. Nós tivemos um desafio enorme no início, que foi exatamente dialogar com as famílias sobre a necessidade da criança ir para a escola. Daí, inclusive, surgiu a nossa parceria com a principal escola da região, que é a José Bezerra de Brito, que é um polo, né, de educação básica e ensino médio, ensino fundamental e médio. E a partir desse diálogo nós começamos então a promover uma série de outras ações que não fossem só a questão da arte, né? Mobilizamos as famílias, tivemos que ter todo um diálogo, inclusive com os conselhos tutelares, com o CMDCA, para que essa discussão sobre o trabalho infantil fosse apropriada pelas comunidades atendidas pelo projeto. Então, a partir disso, nós iniciamos um trabalho de fortalecimento do vínculo familiar e da relação com a escola, no sentido de fazer com que essas crianças permanecessem na escola e saíssem do trabalho infantil. Não deixa de ser um choque muito grande, uma vez que as famílias dependiam também das crianças para sustentação financeira. Além da agricultura, uma outra característica econômica da região são as olarias. Não sei se vocês conhecem, né, o trabalho de fazer o tijolo, de esbeirar o tijolo. Então, algumas dessas práticas da olaria
são destinadas às crianças, principalmente o trabalho de desdobrar o tijolo. Então, era muito comum nós passarmos pelas olarias e vermos dezenas de crianças no meio daquele barro desbeirando os tijolos. Isso mudou, inclusive, com o trabalho que o Verde Vida vem desenvolvendo. Uma característica também muito significativa da região é que, por ser localizada no meio rural, nós ficamos a quase 600 quilômetros da capital, Fortaleza. Então, é interior, é Cariri do Ceará, né? Cariri cearense. E as políticas públicas, elas não chegam e não funcionam efetivamente. Isso acontece no Brasil inteiro. Mas no interior isso é muito mais forte. As pessoas não se reconhecem como cidadãos, até porque não conhecem seus direitos. A gente leva discussões, inclusive para a nossa equipe técnica, formação sobre o ECA, sobre os direitos, enfim, participamos, temos assento no Conselho do CMDCA do Crato, participamos de fóruns, de reuniões constantes com várias instituições, mas as políticas públicas não acontecem efetivamente nessas regiões. É uma luta muito grande para a gente fazer com que o Conselho Tutelar ele seja efetivamente, tenha uma prática concreta junto às comunidades, assim como às vezes até o próprio CMDCA não seja cooptado pelo poder público. Porque essa relação no interior com o poder público ela é muito forte, no sentido de que, na maioria das vezes, os gestores se beneficiam desses espaços coletivos pelo seu bem próprio, né? Para se beneficiar. Então, assim, é uma realidade que a gente enfrenta ainda hoje, não foi desde o início do projeto, ainda hoje. Então, a ausência dessas políticas públicas lá no meio rural, no distrito de Ponta da Serra, gera uma série de outros problemas, uma série de outros desafios. A juventude não tem acesso a espaços de lazer, não tem acesso a outras iniciativas que não seja apenas o espaço da escola. A própria escola carece de outras perspectivas, de repensar seu fazer. Toda essa discussão que a gente vem travando aqui desde ontem é presente lá na nossa região. Então, há uma ausência completa de iniciativas que favoreçam a criança, o adolescente e o jovem se desenvolver plenamente. Nós não temos, antes do Projeto Verde Vida, nenhum outro espaço de formação a não ser o que é ofertado pelo Verde Vida. Então, nesse contexto de ausência de políticas públicas, o nosso trabalho, que tem como base principalmente o saber local, mobilizar os desejos coletivos, as aspirações das crianças, dos adolescentes, da família, nós começamos a ofertar uma série de ações. Hoje o projeto conta com um atendimento a 400 crianças, adolescentes e jovens. Diariamente, nós atendemos 70 crianças que vão de segunda a sexta-feira no contraturno escolar, manhã e tarde, ter acesso a formações, a alimentação, que é algo também extremamente significativo para a realidade dessas crianças. Para vocês terem ideia, nos arredores do sítio Catingueira, que é onde funciona a sede do projeto, nós atendemos mais 7 comunidades, né, rurais que ficam circunvizinhas à Ponta da Serra. A maioria das casas sequer tem banheiro. As crianças aprendem a escovar os dentes no projeto Verde Vida, porque em casa elas não têm um banheiro, elas não têm essa prática desse cuidado, dessa higiene pessoal. Então, assim, o projeto faz uma diferença significativa na vida dessas crianças porque possibilita a oportunidade de vivenciar outras coisas. Vivenciar uma oficina de audiovisual. Por que não isso no meio rural? Por que o adolescente do meio rural não pode ter acesso a um curso de fotografia, ele não pode se ver como um futuro fotógrafo? Por que ele não pode produzir um material audiovisual? Então, nós estamos rompendo com essas limitações, inclusive do contexto local, e criamos até, fruto de uma formação de um ano, que aconteceu em 2008, um espaço de audiovisual, um núcleo de audiovisual, que foi fomentado pelos jovens que participaram desse curso e que é mantido até hoje por esses jovens. Perpassa todos os nossos processos de formação esse resgate e valorização da identidade local. Então, é muito forte no projeto, vai produzir um material audiovisual, que conteúdo a gente vai enfocar? Nós fizemos um sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente pautado no que a gente vivencia lá.
Fizemos uma produção audiovisual também sobre as lendas contadas e esquecidas, né, ao longo dos tempos, mas resgatadas através desse material audiovisual. Então, hoje o projeto atende 400 crianças, nós temos um leque variado de oficinas, de cursos, de inclusão digital, a capoeira, circo. Temos uma quadrilha que ela começou esse ano e já foi, inclusive, até premiada. Então, nós estamos mobilizando os atores locais, principalmente a criança, o adolescente e o jovem, a enxergar outras possibilidades, a construir outros sonhos, a tornar possível nas suas vidas experienciar algo que, às vezes, até lá no Crato, que é cidade, né, sede do nosso distrito, ele não teria oportunidade. Então, o diferencial do projeto está nisso, em a gente também oportunizar que essas crianças degustem, né, vários processos formativos e se identifiquem com algo que as faça pensar no futuro de forma diferente, de forma mais positiva, né, construindo a sua própria história a partir do que ela vivencia, do que ela tem a oportunidade de experimentar. Então, hoje, inclusive, como resultado do prêmio, né, que nós conseguimos alcançar no ano passado, nós temos um desafio muito forte que está ligado exatamente a essa relação com a escola. Temos o desafio hoje de provocar na escola esse repensar da sua prática, da sua vivência. Até porque condição para que as crianças e adolescentes estejam no projeto é que eles frequentem a escola. Isso é uma condição dialogada com a escola, mas a escola, ela foi até falada aqui ontem, eu não lembro por quem, ela acaba sendo um purgatório. A criança quer ir para o projeto, mas não quer ir para a escola. Então, surge hoje como uma responsabilidade muito grande para a equipe que está no Verde Vida, tentar mudar essa realidade da escola. Pelo menos provocar dentro da escola alguns questionamentos que façam com que os atores lá, as pessoas que estão, os professores, a gestão, repensem um pouco o seu fazer. A nossa coordenadora pedagógica, inclusive, foi uma criança do projeto e hoje está conosco dentro do projeto. Então, pensando em alternativas de sustentabilidade financeira desses jovens, nós criamos uma padaria, temos uma padaria em sistema de associativismo que se chama Verde Vida Pão, e estamos pensando também em outras iniciativas que garantam a esses jovens uma condição financeira melhor, sem que eles tenham que sair do seu lugar de origem, sem ter que sair de perto da família, né, do local onde eles cresceram e junto das pessoas que eles amam. Então, é um outro desafio também presente. E hoje, já sinalizando ali que meu tempo acabou, eu quero agradecer, né, estar aqui com vocês e trago um recado de toda a equipe do Verde Vida, das crianças, dos jovens, da escola, dizer para a equipe do Prêmio Itaú Unicef, né, todos os parceiros, que através do prêmio nós conseguimos também enxergar um pouco mais e de forma muito mais rica o que nós fazemos localmente. Às vezes os desafios são tão grandes, a realidade é tão dura, que a gente não consegue perceber que o que a gente faz é significativo para aquelas pessoas. Então o prêmio nos ajudou a enxergar também a nossa capacidade. Muito obrigada.